Bom, vamos lá, pessoal. Lembrando que essa é a nossa lista número 15 da Polícia Civil. Essa numeração, tá, é mais uma referência que a gente começou novamente a contar depois que teve aquela pausa das bandeiras, né? Por causa da pandemia, a gente reiniciou o processo, né? E aí começamos a fazer uma recontagem. Mas se for ver, estava dando uma olhada, tem mais de 50 listas ao todo. Eu até tô pensando aí de retomar, refazer algumas, né? Refazer algumas num projeto que a gente pretende trabalhar na madrugada. É o horário que tem, né? Fazer o quê, né? Então, na madrugada. Então, só estou definindo os detalhes, se vai ser todo dia de madrugada, se vai ser só sexta-feira de madrugada, como é que a gente vai fazer, mas daí eu quero ver para retomar algumas listas passadas, perfeito? Bem, nessa lista de hoje, como é de praxe, pergunto, da questão 1 até a questão número 5. Qual é a nossa maior dúvida, maior pendência? Josmar, Igor, Fernandão, manda aí. Mari. Pode pôr no chat lá qualquer coisa, tá? Tudo tranquilo? Pô, esse pessoal tá muito fera, né? De boa? De boa? Então tá bom. Né? Vamos torcer para que esteja tudo bem mesmo. Ah, por falar nisso, vocês viram, né? Medidas, a parte de medidas, tranquilo, né? Acho que medida é mais para frente que eu tenho uma de medidas, né? Com a parte de conversão, né? Realmente, eu sei que a gente tinha pedido também, a Dani tinha pedido para tratar um pouco essa parte de conversão, que caiu no simulado e muita gente errou. Eu ia falar do simulado. O simulado, pessoal, né? Saiu a nota final com a redação, tá? E aí é importante quando veja justamente isso, né? Às vezes, naquela prévia, naquela nota inicial, pô, a gente fez o que dava, né? Pô, tivemos uma pontuação até consideravelmente boa. Mas daí a redação é outra briga, é mais 30 pontos em jogo. E aí daqui a pouco há mudanças, né, no ranking ali na posição, sobe um, desce outro, sobe um, desce outro. Então você tem que lembrar que concurso é o conjunto, né? Claro que tem que ter uma nota X para poder corrigir a redação, mas a redação vai jogar você, pode fazer você conquistar algumas posições, ok? Então vamos lá, chega de conversa, vamos começar o nosso comentário das questões de hoje. Olha só. Primeira questãozinha conta até uma história, né? Conta uma história. Um dispositivo de armazenamento é uma peça de hardware que é usada principalmente para armazenar dados. Cada desktop, laptop, tablet, né, smartphone terá algum tipo de dispositivo de armazenamento dentro dele. Né? E você pode obter unidades de armazenamento externas, independente, que podem ser usadas em vários dispositivos. Isso que eu falo para o aluno, né? Pega o HD como exemplo. Não é o fato do HD ser interno ou externo que ele deixa de ser periférico, e sim a sua funcionalidade, e sim o seu papel. E aí você vai ver que o HD é um periférico de entrada e saída, legal. Agora pega o exemplo de outra memória, a RAM. A RAM é uma memória de trabalho. Eu não classifico ela como periférico, nem a RAM, nem a cache, nem a ROM, né? Isso não são classificados como periférico. Periférico é aquele tipo de dispositivo que vai agir, vai trabalhar na entrada e na saída, tá? Pequeno comentário à parte, né? Veja, esse conceito, essa definição, está lá no Dropbox, tá? E a respeito do tema, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Sabe que a Federal adora essa história de assertivas, né? Vamos ver. Quando você está trabalhando em um arquivo em seu computador, ele armazena temporariamente dados em sua EPROM.
A EPROM permite que você execute tarefas diárias, como abrir arquivos, carregar páginas das eletrônicas, da web, páginas das eletrônicas, né? Coisa esquisita, né? Da web, uma página, um site, né? Editar um documento ou jogar. Veja, aqui esse conceito não se encaixa para EPROM. EPROM nada mais é do que uma variação da ROM. E a ROM tem nada a ver com isso. A ROM é a memória de inicialização e inicialização. Então, o que você está vendo aqui é uma característica que serve mais para RAM, para memória de trabalho, e não para ROM. Ok? Vamos lá. Então, um está errado. Se um está errado, a gente já sai riscando, né? Aquilo que não serve, aquilo que não me atende, né? Cara, eu sempre peço para o aluno, segura a tua afobação, né? Mas às vezes em prova é uma coisa que o cara já, pô, se a um está errado, professor, não pode, não pode, não pode. O meu medo é você avaliar essa um de forma errada, né? Você vai sair riscando o que é a resposta certa. Então, primeiro analisa e depois vê. Vamos lá. A RAM é uma memória volátil. Show. O que significa que não pode armazenar informações quando o sistema for desligado. Sim. Parou de passar energia elétrica, interrompeu a carga, zero conteúdo. Por exemplo, se você copia um bloco de texto e reinicia o computador e tentar colar esse bloco de texto em um documento, verá que o texto copiado sumiu, apagou. Perfeito, gostei, gostei. Inclusive, vamos fazer um parênteses aqui? Vamos fazer um parênteses aqui? Olha só, eu estou no Writer, eu estou no LibreOffice Writer, meu texto está ali. Eu selecionei um parágrafo, teclei Ctrl+C. Tu sabe que ao teclar Ctrl+C, isso é jogado para a área de transferência. A área de transferência. A área de transferência nada mais é do que um espaço na memória RAM que naquele momento está sendo administrada pelo sistema operacional. Ok? Bem, a hora que eu pedi para fechar o Writer, a primeira coisa que ele pergunta, olha, tem coisa que você deixou, você copiou, você vai querer usar isso? É como se o Writer tivesse que prestar contas. Pô, tu pediu um pedaço de memória emprestado, tu está sendo fechado e encerrado, o que eu faço com o que você me pediu? Apaga ou você vai usar isso em outro programa? Ok? Então, veja, claro, quando eu fecho o aplicativo, ele tem que prestar contas para o sistema operacional. E quando eu desligo a máquina, aí realmente, né, ele zera todo esse conteúdo. Tranquilo? Então aqui, professor, quando o LibreOffice pede para recuperar arquivos anteriores, onde fica esse conteúdo não salvo? Cara, isso é uma coisa engraçada, Igor. Eu falo que é o tipo da situação que ajuda, salva muita gente, mas você não deve contar com isso, tá? Não deve contar com isso. O que acontece? Não só o LibreOffice, o Office também, vários programas fazem isso, de tempo em tempo, o programa tem um estalo. Cara, tá na hora de eu salvar um temporário. Tá na hora de eu salvar um temporário. Por quê? Porque se der pau, se der problema, se travar alguma coisa, eu vou conseguir restaurar esse último temporário. Legal? Então, onde é que fica salvo isso? Numa memória de guarda definitiva. Isso fica salvo no teu HD. Então, os programas de tempo em tempo, eles vão salvando temporários junto ao HD, para que numa emergência, numa necessidade, eu consiga recuperar isso. Só que às vezes até está salvo, mas o programa não consegue recuperar, às vezes o sistema operacional se atrapalha. Cara, isso devia funcionar muito melhor. Vou te dizer que, olha só, aqui entre nós, eu vou te dizer que o sistema do Mac, né, da Apple, ele realmente consegue lidar muito melhor com isso. O Windows, às vezes, deixa a desejar. Eu realmente não tenho assim, uma experiência, uma prática, como é que o Linux, né, trabalha. Mas vamos pensar o seguinte, né? O Windows, Linux, Mac, todo mundo está sujeito, todo sistema está sujeito a algumas falhas. Então eu falo que você não deve contar
com essa carta na manga. O negócio é você tomar a iniciativa e salvar, tá? Então, fica contando com o temporário. Até porque, Igor, olha só, eu te falei que o LibreOffice ou qualquer outro aplicativo, ele tem aquele estalo e resolve salvar. Imagina que eu salvei. Só que depois que eu salvei, você digitou mais um parágrafo, você digitou mais uma página. Se der problema, ele vai restaurar até antes desta página digitada, até aquela posição que salvou. Então, realmente, a restauração, a recuperação não é total. Tranquilo, Igor? Beleza? Beleza? Ok. Vamos lá. Então, A2 está ok. Ou se A2 está ok, acabou, né? Acabou. Vamos ver a 3. As unidades de estado sólido, Solid State Drive, em inglês, surgiram muito mais recentemente, nos anos 90. Os SSDs dependem de ímãs e discos e utilizam-se de um tipo de memória flash chamada NAND. Meu amigo, quem usa disco, quem usa imã, né, uma gravação magnética, é o HD. O HD é da década de 90, tá? Eu acho que estou até pensando aqui, né? Quando eu me mudei para Curitiba, porque eu sou de Porto Alegre, né? Mas quando eu me mudei para Curitiba, isso lá no início dos anos 2000, tá? Eu tinha um computador com um HD de 20 GB. 20 GB. Cara, é um pendrive de hoje. Né? Então, se você voltar um pouquinho mais no tempo, você vai ver que o HD era ridículo. Né? Era um trambolhão e não cabia nada comparado com o que se tem hoje. Ok? Então, essa característica não vale né? Isso, né? Lembra do Bigfoot, né? Cara, era um tijolo, era o que pesava no computador, né? Era o que realmente pesava. O pessoal tirava sarro para mim de mim, né? Quando eu comprei meu primeiro notebook, cara, a fonte dele também. A fonte dele era uma coisa absurda, né? Precisava de uma mala extra só para levar a fonte, tá? Mas vamos lá, né? Ainda bem que as coisas evoluíram, né? Você consegue colocar isso na palma da mão no teu smartphone. Bem, mas o que a gente ia dizer? O SSD, a tal da memória flash, é uma memória semicondutora, é uma memória elétrica, ok? Onde eu tenho tem um componente ali que a informação é gravada de forma eletrônica. Tem nada a ver com ímã, não tem nada a ver magnético aqui, não. Então, errado. Tinha que ter errado, né? Tinha que ter errado. Não tem 2 e 3, e a 2 está certo. Resposta é B de bola. Vamos lá! Cara, essa aqui, tem alguém que... Deixa eu dar uma olhadinha no meu público, né? Deixa eu dar uma olhadinha no público. Por que acontece? Tem colegas aqui que estão estudando já há um tempão comigo, né? Ó, a Roberta, ó, a Nina, Camila. A Camila e a Nina um pouco mais recente, né? A Roberta já mais tempo, né? Mais tempo. Tá o Fernando por aí, num canto aí também, tá? Veja, eu falo que os alunos mais antigos, tá? Já comento, Thiago, né? Os alunos mais antigos já viram esse tipo de questão, cara, várias vezes, milhares, né? Mas várias vezes, ok? Então, esse é o tipo de questão que só pega o colega leigo, o colega inicial. Amanhã de manhã, Robertinha, eu sei que a Roberta, tem mais, acho que não sei se é o Francisco, vocês estão fazendo o cursinho lá, o Solução, né? Então, vocês estão de manhã? Eu estou de manhã. De manhã, então nós vamos ver. É por isso que eu estou aqui agora. Eu passei de manhã, daí eu estou aqui agora. Pois é, voltando de manhã, tá à noite, né? Você vai transbordar de informática, tá? Houve um problema com outro professor, né? Ele teve que fazer uma troca estratégica, né? E a gente conseguiu, até agradeço ao Josimar, que eu tinha aula particular com ele, a gente conseguiu remanejar o horário, né? Então, tranquilo, valeu, isso mesmo. Então, amanhã estarei no Solução. E aí, com certeza, não sei a turma, é a primeira aula, mas tem muita gente nova, leiga. Então, a gente vai, nessa primeira aula, sondar o pessoal e ver como é que está o nível, colocando questões como essa. Essa questão aqui é baba,
É baba. Diga para mim, vocês aí resolveram essa questão. A 2. O que você marcou na 2? O que você marcou na 2? Põe lá no chat o que você marcou na 2. Enquanto isso, deixa eu explicar, né? Na verdade, Thiago, eu não expliquei o que é NAND. Eu simplesmente fui por eliminação. Numa outra lista nossa, tá? Tinha esse pente de memória, né? Com essa descrição, né? Então deve ser algum tipo de, né, tecnologia usada na memória SSD. Sinceramente, eu nem fui atrás, porque é muito técnico, tá, Thiago? Tá? Eu falo que a ideia é sempre você descartar com os conceitos básicos, ok? Tiagão marcou D, Igor marcou D, né? Estão falando da 2 agora, tá? Estão falando da 2. O Pipinha da Beleza. Marcou 1, certa, Depois que eu Nina? botou o nome dele para começar, ele come mais comida. Vamos Já ver. percebeu? Que é, meu anjo? A vó não está Vamos ver. te dando atenção. Olha só. A tia já vai te dar atenção. José acabou de criar um arquivo, nomeado trabalho final TXT, em um ambiente Linux. Para permitir que esse arquivo seja lido, escrito e executado apenas por ele. Por ele quem? José. José pode ler, gravar, né? Ler, gravar, escrever e executar. Então, José pode tudo. Se José pode tudo, vamos dar um 7 para o José. Professor, da onde esse 7? Da onde esse 7? 007 pode tudo, pode até matar as pessoas. 007 pode tudo. Tá, agora falando sério. O que é esse 7? Esse 7 é o R, é o W, eu não consigo fazer W aqui, né? E é o X. O R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Se eu somar, dá 7. Então, o José pode fazer tudo e a sua equipe de trabalho, o seu grupo, vamos dar 7 para o grupo também. José terá que digitar na linha de comando da pasta onde salvou o arquivo. Peraí, faltou alguém, né? Então, executado apenas por ele e por sua equipe de trabalho. Então, os outros não podem nada, né? Os outros, pelo visto, não podem nada. Só vai poder ser lido, escrito e executado apenas por ele e por sua equipe. Os outros que não são da equipe, a princípio, não podem nada. Se não pode nada, não vamos dar nem R, nem W, nem X, é 0. Como é que ficou? Tá? Como é que ficou? 7, 7, 0. Resposta, letra D. Ouvi uns D aí por aí. Beleza, parabéns. Tranquilo? Alguma dúvida aqui nesta? Alguma dúvida nessa? Boa, vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima de planilha. Planilha. Nesta semana a gente iniciou com alguns colegas a pedido, né, algumas turmas específicas de planilha, a parte de funções, né? O pessoal acho que gostou bastante, né, Nina, Camila, acho que foi bastante proveitoso. Dá uma olhadinha nessa questão. Essa questão fala sobre a função concatenar. Concatenar começa pela palavra. Tem gente que fala, o que é concatenar? Concatenar as ideias. Vamos juntar. Tá? Então a gente fala que alguns termos, né? Já começa na dificuldade do entendimento. O termo em si. Concatenar é juntar. Ok? Olha só. No LibreOffice, deseja concatenar na célula A4 o conteúdo de A1, A2 e A3. Ele nem fala qual é o conteúdo. Vamos fazer de conta que o A1 tem 1, o A2 tem 2 e o A3 tem 3. Se eu concatenar A1 e A2 e A3, eu vou ter o número 123. 123. Só que aqui eu tenho um porém que é questionável. O que acontece?
você vai ver que ele está mostrando o separador de argumentos. Sabe o separador de argumentos? A vírgula. O que normalmente a gente aprende? A gente aprende que o separador de argumentos é o ponto e vírgula. É o ponto e vírgula. Ok? Então, a gente vai aqui na prática ver. Afinal, eu sei que o Excel, depende da versão, ele aceita lugar a vírgula. Ele aceita, mas é a versão em inglês. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no LibreOffice Calc. Como é que é? Eu tenho 1, eu tenho 2 e eu tenho 3. Estão vendo a planilha comigo, pessoal? Estão, né? Então, olha só. Eu posso usar o e-comercial. O e-comercial, se eu achar ele aqui, e-comercial. E-comercial. Tem o mesmo papel, a mesma função do concatenar. Eu posso usar a função específica concatenar. Concatenar. A1, ponto e vírgula. A2, ponto e vírgula. A3. Ok? Só que ali ele não botou ponto e vírgula. Ali ele botou vírgula. Eu escrevo aluna de cachoeirinha e o telefone escreve aluna cachorrinha. Opa. Deixa eu voltar aqui. Fala aí, alguma dúvida, Mari? Bem, qualquer coisa fala aí para nós, se tiver dúvida aí. Voltando. Então, seguindo aqui, estávamos vendo, né, o uso da vírgula e não do ponto e vírgula. Como eu falei, no Excel, né, na versão em inglês ele aceita, mas a versão em inglês não é cobrada em prova. E no Calc? Olha aí, ele acusa um erro. Se ele acusa um erro, entenda, né, vale para nós aquela situaçãozinha de que o que separa argumentos é o ponto e vírgula. Combinado? Boa. Bem, só que tem uma terceira situação, né? Com isso eu só consegui eliminar. Ó, eu sei que a 1 está certa, e eu sei que a 2 está errada. 1 está certa e 2 está errada. Acabou a questão. Mas, professor, por que acabou? Porque eu não posso, no concatenar, usar o intervalo. Não. Eu sei que o intervalo é para você simplificar, né? Em vez de formar A1, E, A2, E, A3, eu posso de A1 até A3. Mas no concatenar, ele não aceita o intervalo. Então, para nós, a única função válida, curiosamente, não é usando a função concatenar, é usando o operador de concatenação, que é o e-comercial. Ficou até bonito esse comercial, hein? Pô, finalmente fiz um e-comercial bonito, tá? É o e-comercial, também chamado de gato sentado. O gato sentado, ele é usado para concatenar. Resposta, letra A. Combinado? Tranquilo? O Francisco não está aí com a gente agora, né? Chico não está aí, não. O Chico mandou uma mensagem para mim: senhor, eu não estou conseguindo achar a resposta da 4. Cara, você está caindo na pegadinha, você não está entendendo. Aí eu fui ver, realmente havia um erro na 4, um erro de minha parte, tá? Um erro da minha parte. E aí eu arrumei e mandei para vocês a lista de novo, só corrigindo a 4. Então, se alguém está com aquela lista antiga, imprimiu tudo, né? É fácil, é só arrumar rapidinho aqui, tá? É só arrumar rapidinho. Porque a 4 é para ser uma questão fácil, né? Ele quer tecla de atalho. Tecla de atalho para recortar. Ctrl X. Não é Ctrl R, né? Pelo amor de Deus. Tá? Tecla de atalho para colar. Copiar é Ctrl C. Colar é Ctrl V. Ctrl V. Tá todo mundo na briga. E tecla de atalho para salvar. Detalhe. Salvar no Writer. Salvar no Writer é Ctrl S. Era para ser um S isso aqui, né? Vou tentar de novo. Ctrl S. Né? Ctrl S. Save. Tu lembra, não é uma regra, mas é uma dica que as teclas de atalho são baseadas no
inglês, as do LibreOffice, são baseadas no inglês. As do Office em português, que não me interessa, não cai no meu edital, mas do LibreOffice é baseado no inglês, combinado? Então é Ctrl S. Ctrl S, então vou riscar aqui, ó. Por causa do Ctrl B, vou riscar aqui, ó. Por causa do Ctrl B. Acabou. Hoje tem os Teletubbies. Acabou. E a ideia do fechar o documento. Tem os Teletubbies. Fechar o documento. Coisa, mãe. Aí. Fechar o documento é o Ctrl F4. Combinado? Tranquilo, tranquilo. Resposta aqui para nós. Deixa eu ver. Resposta, letra E. Beleza? Então aqui tinha um errinho, né? Faltava ali, não tinha uma combinação válida. Então só corrigiu aqui porque eu acho que, né, não tinha o Ctrl V aqui. É uma dessas teclas que não estava no lugar certo, tá? Então arrumamos agora. Boa? Vamos fechar? Vamos fechar a primeira leva. 5. Assinale a alternativa que apresenta uma rede de computadores baseada na tecnologia da internet, mas para uso interno e privado de uma organização. Uma rede interna, voltada a uma organização privada. Estamos falando do quê? Intranet. Baba. Besteirinha. Facinho, facinho, facinho. Lembrando que o WAN é um tipo de rede de grande distância. LAN é uma rede local. Wi-Fi é um padrão de conexão sem fio. Tem o Bluetooth também, né? Mas o Wi-Fi é o mais usado porque permite distâncias maiores. E hotspot são aqueles pontos de distribuição do sinal, uma espécie de uma anteninha que repassa o sinal. Então, você vê às vezes no shopping, né, vê espalhados ali esses pontos de repasse do sinal. Combinado? Tranquilo. Então aqui, fácil, intranet. Resposta B. Eu acredito que essa, fechamos 5, né? Gabaritamos, né? Gabaritão. Era para gabaritar essa aí, hein? Deixa eu ver o que o pessoal colocou no chat. Vamos ver aqui. Opa! Teve alguns errinhos, né? Você acredita que posso cobrar o quê? Outras teclas para copiar e colar? É que eu não entendi bem a pergunta, Igor, né? Como assim? Outra combinação para copiar e colar? Porque copiar e colar é sempre Ctrl+C, Ctrl+V. O que nós temos é o colar especial, que é o Ctrl+Shift+V, né? Ctrl+Shift+V, né? O Shift Insert e o Ctrl Insert. Bem, sinceramente, eu nunca vi cobrança nesse aspecto, tá? Nunca vi. Então, a Federal estaria surpreendendo todo mundo. Ok? Então, eu diria que não. É o beabá, é o básico mesmo. Pessoal, próxima leva de 5. Qual é a nossa pendência? Meninas, rapazes, das 6 a 10. 6 a 10. Tranquilo? 6 a 10, 6 a 10. Ninguém se manifesta. Vamos seguir então, hein? Vou acreditar que tá tudo facinho, hein? Você sabe que quando você não se pronuncia aí, né? E eu acho que tem aquela questão que tem pegadinha, eu vou cobrar a resposta de vocês, hein? Então fica tranquilo. Pode não falar antes, mas vai ter que falar na hora depois o que você marcou. Vamos lá. 6. Um computador usado para executar programas maiores para vários usuários, muitas vezes simultaneamente e normalmente acessado por meio de uma rede. Tem aquele computador que atende a uma rede, né? Então hoje você vai ver, por exemplo, a internet. A internet é baseada nessa estrutura cliente-servidor. O que é o servidor? O servidor é esse computador que atende aos pedidos, às solicitações dos usuários.
né? Na hora de guardar um e-mail, na hora de publicar uma página, tá? Mas não precisa ser uma rede global, pode ser uma rede local, na intranet da empresa. Na intranet da empresa, o funcionário salva esse arquivo numa área comum, um servidor de dados, e os outros compartilham esse espaço. Pessoal que está estudando para o Banco do Brasil, por exemplo, né? Ali ele cobra o Office 365. E o Office 365, ele a princípio, ele é uma assinatura que você roda ele na nuvem. Você pode instalar ele na tua máquina, mas você roda ele na nuvem. O que é a nuvem? Não deixa de ser um servidor. É uma máquina onde está instalado o aplicativo que você vai usar de forma remota. Ok? Então, aqui estamos falando de uma máquina servidor. Um servidor. Resposta, letra C. E agora? Fácil. No Linux, MV é o comando que realiza ação. Lembrando que MV move, mas o MV tem uma dupla função. Move e renomeia. O MV serve tanto para renomear como para mover. Vamos ver. Cria um arquivo? Não. Posso usar o comando cat para criar um arquivo. Cria um arquivo com detalhes sobre permissões? Não. Mover arquivos? Opa! Ou a pasta de um local para o outro e modifica o nome. O que é modificar o nome? É renomear. Gostei da C. Descompacta um arquivo. E aí, perguntinha, qual é o comando para descompactar? O comando usado para descompactar. E aí, quem que é rápido no gatilho aí? Responde aí, Roberta. Vê que você tá com, né? Tá louco para responder. Não, cat é para concatenar, Igor. Igor, o cat tem 3 funções. Ver o conteúdo, concatenar e criar um arquivo texto. Não é. Eu quero um para descompactar. Descompactar. E ninguém vai levar o prêmio, hein? Vai acumular aquele Fiat Zero que tem aqui. Alguma coisa com DF? Não. DF é para ver o espaço livre em disco. Espaço livre em disco. Eu quero descompactar. Eu quero descompactar. Parecido? Não é parecido com isso. Não. Ctrl C. Não, você está de sacanagem, né, Tiago? Não é uma tecla de atalho, Tiagão. Não. Vou passar para o Fernando. Cadê o Fernando? Fernando. Não decepciona, Fernando. Qual é o comando para descompactar? Eita, caramba, eu vou ter que entregar essa. Pessoal, é o comando tar. Tar. T-A-R. Tar. Por isso que eu brinquei com vocês, né? Para descompactar. É o tar. Tar é um comando que você compacta preparando para o backup. Tá? Beleza? Tranquilo, tranquilo. Ah, tá bom, chutaram aí, né? Ó, a Nina respondeu. Nina, juro, eu não tinha visto a resposta, tá, Nina? Perdão, né? Eu, quando vi o parecido lá da Roberta, depois não vi a tua resposta. Legal, Nina tinha respondido, ok? Vamos lá. Então, seguindo. Então, já sabe, né? Para descompactar, tá? Eu falo, pessoal, não tem dúvida, porque a resposta era fácil. Mas, se for checar os outros comandos, começa a dar, né? Começa a dar problema, começa a dar dúvida. O problema do online é isso, né? A gente pergunta, o cara tá lá na internet, no Google, né? Googando lá, procurando, né, Robertinha? Tá? Tranquilo. Eu falo, sem problema, o pesquisar, o procurar no Google é estudar. É estudar. Às vezes, em aula, não pode usar o livro, não pode pesquisar. Pô, o cara está estudando, claro que pode, mas tem que saber que na hora da prova não tem essa ferramenta, infelizmente. Vamos lá.
Então aqui, letra C, matou. Vamos para a próxima. Cara, essa é fácil. É um soma C. Lembra que existe o soma C de 2 argumentos e o soma C de 3 argumentos. Esse é o soma C simplinho, de 2. No intervalo de D2 até D6, D2 até D6, ok? Eu quero somar o quê? Os que atendem à condição. Qual é a condição? Ser maior que 15. 21, maior que 15. 15, não, é maior, não é maior igual. 12, não. 10, não. 16, tá valendo. E aí? O meu 6 nunca dá certo, ó. E aí? 37. 37. Fechou. Resposta é D de E de elefante, perdão. E de elefante, 37. Tranquilo nessa? Tranquilo? Lembrando que existe aquele soma C de 3 argumentos, onde eu comparo uma parte e eu somo outra. Aqui foi o soma C simples. Vamos para a próxima. Lacuna. Lacuna. Permite a criação de um lote de documentos personalizados para cada destinatário. Por exemplo, uma carta modelo pode ser personalizada para tratar cada destinatário pelo nome, né? Uma fonte de dados, como uma lista, uma planilha, um banco de dados, está associada ao documento. Os espaços reservados, chamado de campos de mesclagem, informam ao LibreOffice Writer onde o documento deve incluir informações de fonte de dados. O nome do recurso descrito que completa adequadamente a lacuna é: estamos falando do recurso mala direta. Resposta letra B. E onde é que está a mala direta? Menu ferramentas. Menu ferramentas. Para você criar um texto personalizado, você tem o texto modelo, cria os campos e ele busca de uma base de dados para preencher e personalizar etiquetas de endereçamento, envelope, documentos, mala direta. Ok? Vamos para a próxima? Tranquilo? Vamos lá. Essa 10 aqui do portal de Itajaí, né? Para facilitar o acesso a sites pela internet, foi implantado um recurso que funciona na tradução. Geralmente o nome que aparece não é tradução, é resolução de nomes, transformação de nomes, tá? Mas tudo bem, né? Tradução de um nome de domínio para o correspondente endereço IP. Esse nome de domínio também é chamado de URL. Tá? Então, tornando possível a nós, meros mortais, digitar a URL. https://itajainaval.com.br, referente ao site tal, né? E ele converter, ele traduzir para um conjunto de algoritmos. Um conjunto de algarismos, que algoritmo, tá louco? Né? Um conjunto de algarismos. Esse formato é o chamado formato IPv4, né? IPv4. O IPv4 utiliza 4 sequências numéricas. 4 sequências, são 32 bits. 32 bits. Perfeito? Tá difícil escrever hoje, hein? Bits, perfeito. A evolução do IPv4 é o IPv6. O IPv6 aumentou o endereçamento, ele passa a trabalhar com 128 bits. Tá, história do IP, legal, regra do IP, mas quem que faz a tradução de URL para IP, né? Nina e Camila, turma da manhã, né? A turma de quinta de manhã tem né? Isso, né? Tem um macetezinho para lembrar, né? Do DNS. Quem faz isso é o Denilson. Chama o Denilson. O Denilson faz essa tradução, tá? Também que não tem nenhum Denilson na turma, né? Mas o Denilson é que faz essa
essa transformação. DNS. DNS é um gerenciamento de domínios. Legal? Show. Resposta. Cadê o Denilson? Resposta letra B. B. Perfeito. E aí? Mais 5 pontinhos. Já estamos com 10? Estamos com 10. A noite é para 30, hein? A noite é para 30. Será que vai dar 30 hoje? Será que vai dar 30? Boa, vamos lá. Agora dá 11 a 15, meus amigos. Dá 11 a 15. Sério que a primeira leva foi feia? Surpreendendo, né? A gente acha que é fácil, né? Mas acaba caindo em algumas pegadinhas, tá? Bom, vamos lá, vamos lá. E aí, pessoal? Da 11 a 15, 11 a 15. Enquanto você vai pensando, me dizendo aí da 11 a 15, lembrando que eu vou fazer uma turma de madrugada. Ó, 15, Fernandão pediu a 15, hein? Fernando pediu a 15. Vou fazer uma turma de madrugada. É para ser uma turma livre, tá? Livre. Retomando aquelas questões, né, que a gente já passou já há um tempo, né? Agora, quantas questões a gente vai resolver, como a gente vai organizar isso, eu ainda não defini, né? Na verdade, eu não defini nem o nome do evento, aí, nome do evento, né? Mas já recebi algumas indicações de proposta de nome, tá? Depois eu falo no final para vocês. Como é que é, Thiago? PROC-V? PROC-EV? Quer indicação do PROC-V? PROC-H? Dúvida na PROC-H? Beleza, vamos lá. Seguidinha. Então, vamos responder a terceira leva. Agora a questãozinha passatempo. Essa aqui é legal de fazer. Só de marcar VOF. São periféricos de um computador os dispositivos externos que são conectados ao desktop ou ao notebook, né? Que tem a função de atribuir dados de entrada ou de saída, tornando por referência noções sobre esse assunto. Analise as afirmações a seguir e atribua VOF. Vamos lá. Mouse. Mas o mouse sem fio. O com fio eu conheço, mas o sem fio, ele é um periférico de entrada? Meu amigo, interessa com fio, sem fio, né? Tá? O mouse é entrada. O mouse é entrada. Uma vez eu passei, sinceramente, ó, olha só, meia hora, para explicar, não era para um aluno, para um colega de trabalho, um outro professor, que mouse, né, é um periférico de entrada, né? Demorou. Cheguei ao seguinte, ó, amigão, tablet tem mouse? Não tem. Tablet não tem mouse, né? E como é que você seleciona um ícone? Como é que você seleciona um texto? Eu toco na tela. Então, o teu toque na tela é entrada? Sim. No meu computador, eu não consigo tocar na tela. Eu toco na tela, não acontece nada. Eu faço isso com o quê? Com o mouse. Então o mouse não serve para selecionar, para marcar, para mandar executar alguma coisa, não é dar uma ordem para o computador, um clique, 2 cliques. Agora entendi. Meia hora depois eu consigo o cara fazer entender que mouse é entrada, tá? Beleza. Então aqui não interessa se é com fio ou sem fio, marca V. Se marcou V, acabou aqui, ó. Vamos lá. Joystick, HD externo e impressora são periféricos de saída. Vamos começar de trás para frente? Impressora, saída. HD externo, entrada e saída. Joystick, entrada. Joystick, né? O pessoal vai lembrar do videogame, né? Tinha aquele manetezinho, né? Hoje o pessoal chama de controle, né? Na minha época era o joystick, aqueles da Atari, né? Isso, Tiagão. Tiagão é desse tempo também da Atari, né? Pô, tinha um jogo legal do Atari, né? Então você ficava lá, né? Com um joystick. Beleza. E toda hora quebrava aquela história, né? Toda hora tinha que trocar. Vamos lá. Então aqui, falso. Porque joystick é entrada, HD externa é entrada e saída. O único que é saída aqui é impressora. Então é F. F presta. F, risca aqui. Scanner.
Teclado e caixa de som são periféricos de entrada. Caixa de som é saída, microfone é entrada. Então, F também. Mais um F na parada. Mais um F, acabou a questão. Joystick, caneta ótica são periféricos de entrada. Perfeito, perfeito. Letra B de bola. É V aqui no final. Facinho. Vamos lá, 12. 12. Com relação ao sistema operacional Linux, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta. O comando mkdir, mk de make, criar um diretório, é usado para excluir os arquivos de um diretório? Não, aí é rm. rmdir serve para remover, mk serve para criar. Então, errado. Então, um errado. O comando ls é usado para listar os arquivos de um diretório. Certo, certo. Um errado e 2 certo. Acabou. Acabou não, né? Pode ser ainda aqui. 3. O sistema operacional Linux foi criado pela Microsoft. Tá doido, tá doido. Não, Bill Gates não criou o Linux. O Lilo é um programa de edição de texto. Não, Lilo é um Liligrub, né? Liligrub são gerenciadores de inicialização, tá? Você liga, ou quem define a ordem, a carga do sistema operacional, ou é o Lilo ou o Grub. Beleza. Então aqui, errado. Vamos ver a 5. O sistema operacional Linux só pode ser usado em computadores pessoais. Não, ele é multiplataforma. Você pode usar em smartphone, você pode usar em servidor de rede, né? Então, somente a 2 é letra A. Letra A. Ok? Ok. E agora, a 13. A 13 é muito legal. A 13 é muito legal. Pessoal, tanto é que o Thiago perguntou, hein? O Thiago perguntou. Mas como mais ninguém perguntou, só o Thiagão, eu vou perguntar para vocês. E aí? O que você marcou na 13? Vamos ver quem acertou essa 13. Quem acertou essa 13? Marcou C? Thiago marcou C. Nina marcou C. Vamos ver se as aulas funcionaram, Nina. Tá? Deus me ajude. Não, mata no peito, Não joga tudo para ele, não. Né? Assume essa. Ó, Fernandão também marcou C. Cara, eu acho que vai ser C, hein? Robertinha, o que você marcou? Roberta, o que você marcou? Quem mais está aqui com a gente? Né? Fernando, Igor, o que você marcou? Josimar, tô curioso, Josimar. Vamos lá. Ó, C. Ou seja, né? Ou acertamos junto ou erramos junto, né? Então tá bom. Respondeu com base na questão 18, tá? Ok, o Igor não deu tempo de fazer. Vamos ver, então lá. PROC-V é uma procura na vertical. O cavalo, o velho cavalo, petiço, né? Ou o cavalo você vai e vira para o lado. O cavalo é a peça do xadrez, né? Peça do xadrez. Não tem nenhuma peça aqui, né? Próxima aula eu vou trazer uma pecinha do xadrez. Ó, cavalo. Ok? Ok. Tá? Só que o PROC-V, ele faz esse movimento. O PROC-H, ele procura na horizontal. Na horizontal. E quando ele acha, ele baixa. Ok? Ele começa a procurar na horizontal e quando ele achar, ele baixa. Então, vamos ver aqui, como é que funciona. Primeiro, os argumentos são iguais, tá? São iguais. 13 é o que eu estou procurando. A1 até D3. A1
A1 até D3. A1 até D3. É aonde eu estou procurando. Vem comigo. Vamos procurar na horizontal. Na horizontal. É 13? Não. É 13? É. Achei. Achei. Agora que eu achei, eu quero a terceira informação. A terceira informação. No PROC V, eu numero as colunas. No PROC H, eu numero as linhas. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, 1, 2, 3. O que ele vai trazer é o 5. O que ele vai trazer é o 5. Parabéns. Então, eu vou procurar na horizontal e na hora que eu achar, eu baixo 1, 2, 3. Tá? Aqui é o que trazer. O que trazer. Se fosse um PROC V, ele procuraria na vertical e a hora que achasse 1, 2, 3. 3. Ele iria na terceira coluna. Veja, a banca aqui foi gentil. Gentil por quê? Porque se fosse o PROC V, ele traria como resultado 14. Mas não tem alternativa para 14. Então aqui o aluno vai ficar sabendo que, pô, então não é. Então, não é para procurar na coluna, é para procurar na linha. Procurar na linha. A hora que achou, baixa 3. Na hora que baixou, baixa 3. Quer ver? Olha lá. Ó, achou, baixa 3. E traz o 5. Legal? Tiago, diz para mim, entendeu? Igor, você não sabia fazer, você não sabe fazer. Entendeu? Os demais acertaram, né? Ou acertaram na sorte, mas, né? E aí, entenderam como faz? Entendi, professor, bem tranquilo. Tranquilo, tranquilo? Oh, beleza, Tiago. Bem, nessa aula da madrugada, essa é uma das questões legais para a gente reproduzir, trazer, né? Olha o cavalinho, cavalinho, opa! As peças brancas ainda, né? Boa, boa, né? Então não vai esquecer. O cavalo, PROC V, baixa. PROC H, pocotó, 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 desce. Beleza? Valeu, Igor. Mais alguma dúvida nessa, pessoal? Não? Tranquilo? Vamos lá. E a 14, agora a 14, o LibreOffice Writer trata um documento com uma única seção. Até que você insira uma quebra de seção, né? Só tinha uma. Um documento novo tem uma seção só. Até que eu inseri uma nova seção. Cada quebra de seção controla o layout e a formatação da seção anterior à quebra. Por exemplo, se você excluir uma quebra de seção, o texto antes da quebra adquire toda a formatação da seção que segue a quebra. A opção de quebra de seção está disponível em qual menu? Cara, o texto aqui é chato, que é o cão, hein? Né? Entender quem segue, quem acompanha quem. Mas aí chega na hora da pergunta, ele quer saber, e onde é que você vai? Onde é que você vai para criar uma seção? É no inserir, no inserir. Eu falo para o aluno, pega esse texto aqui, pega esse texto para entender como funciona a quebra. Isso é a questão de amanhã, isso é a questão de amanhã, né? Ah, e aí eu excluí a quebra, como é que ficou? Ficou igual ao primeiro, ficou igual ao segundo, né? Então, pega esse texto para entender como funciona a quebra. Aqui só queria saber onde é que vai para criar a quebra. É no inserir. Inserir. Vamos lá. O Mozilla Thunderbird permite que sejam armazenadas mensagens de correio eletrônico em pastas específicas. Porque ele cria aquelas pastas padrão, né? Caixa entrada, caixa saída, itens enviados, né? Isso ele cria. Mas eu posso criar uma pasta minha. Vou criar uma pasta Polícia Civil. Vou criar uma pasta Solução.
Vou criar uma pasta, né? Vou criando pastas para organizar meus e-mails. Na janela do Mozilla Thunderbird, o usuário pode criar suas próprias pastas a partir de qual menu. Olha só que legal. Uma questão como essa caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal, numa excursão que a gente montou e levou o pessoal para Cuiabá, para fazer a prova em Cuiabá. Nós já fizemos excursão para, não digo para todo o Brasil, né? Mas para lugar longe que é o cão, tá? Já fomos para tudo que é canto, tá? Então, concurseiro não tem essa não, né? A gente tem vaga em tal lugar, vamos lá, vamos atrás, ok? Então, você vai no menu Arquivo, Arquivo, Novo, Nova Pasta. Você vai criar uma nova pasta, dá um nome para ela, né? E ela vai criar uma estrutura para você organizar as mensagens. Realmente. Mas no Outlook também é o mesmo caminho, né, Thiago? É o mesmo caminho, tá? Então, realmente, né? Pouca gente usa o Thunderbird, tá? A maioria do pessoal usa o Outlook, é o mais conhecido, tá? Mas o funcionamento dos dois é igual. Então, aqui para nós, resposta dá-lhe A. Vamos lá. Agora, e aí, fechamos quantas? Opa, mais 5? Boa. Pessoal, como é de praxe, a gente faz 15, toma uma água e volta, tá? Então, vai pensando aí, né, da 16 a 20, quais são as difíceis, tá? E vai pensando no nome também. Sugere para mim um nome legal aí para o evento da madrugada, né? Tá? Depois eu vou te dizer os nomes que já surgiram. Mas é um troço mais, né? Sinistrão, tá? Sinistrão, ok? Então, depois eu falo o nome para vocês. Mas pensa aí, as mentes criativas, tá? Vamos fazer o intervalo, voltamos em seguida com a questão altas horas. Cara, eu odeio o Serginho Groisman. Cara, tem cara que eu odeio, é ele, velho. Eu odeio. Não a pessoa dele, tá? Não a pessoa, mas o programa dele... Não, desculpa. Não. Altas horas eu não vou fazer não, tá? Vamos fazer o intervalo, voltamos em seguida. Mensagem aqui. Opa, voltando. Bom, surgiram aí alguns nomes, né? Corujão, Madrugada com o VEG, tá bom. Tinha um no Sabadão, né? Domingão com o Marcel. Já fiz também, ficou legal. Vou pensar. Guarda aí, pessoal da madrugada, né? Pessoal da madrugada vai ter questões aí para a gente discutir. Vamos ver se só informática, a gente chama mais algum outro colega, mas vamos lá. Bem, enquanto isso, né, dá 16 a 20. Vamos lá? Aqui. Questão número 16. Essa é daquelas, né? É daquelas ao estilo do simulado que trabalha algumas conversões. Só que presta atenção, aqui eu estou falando da unidade de medida Hertz. E a base do Hertz é a base 10. Então, 1 Hertz representa 1 ciclo por segundo. 1 kHz, 1000 ciclos. 1 megahertz, 1 milhão de ciclos. E 1 gigahertz representa 1 bilhão de ciclos. Ok, tá? Porque aqui o kilobyte, megabyte, gigabyte é 1024. Mas o hertz é a base 10, então o quilo é 1000, giga 1 milhão, né? Mega 1 milhão e giga 1 bilhão.
Perfeito? Tá, e daí? A cada ciclo, o processador tem a capacidade para executar 2 tarefas. Isso fará com que a capacidade do clock tenha que ser duplicada para termos a capacidade de operações ou tarefas que o processador pode executar. Desta forma, o computador ou notebook equipado com um processador Core 2 Duo, de 2.4 GHz. 2.4, pessoal, 2.4, o giga é 1000, então é 2,4, o giga é 1000, o giga é bilhão, 2,4 bilhões. Bilhões. Ok? Bilhões. Tá. Só que detalhe, esse processador, ele tem o quê? É um Core 2 Duo. Um Core Duo, o que significa Core Duo? Que tem 2 núcleos. 2 núcleos são 2 cabeças pensando naquela frequência. 2 cabeças pensando naquela frequência vai dobrar o processamento. Vai dobrar o processamento. Então, eu diria que um Core Duo vai trabalhar a 4,8. Só que aí o cara vai pensar, mas professor, isso é o Core Duo. E o Core 2 Duo? O Core 2 Duo não quadriplica? Não. O Core Duo e o Core 2 Duo é o mesmo processador melhorado, ok? Então esse 2 é como se fosse uma nova versão do Duo, ok? Então ele continua tendo 2 núcleos, ele só foi melhorado. Então a quantidade de núcleos são 2 trabalhando a essa frequência vai dar o 4,8 bilhões. Eu acredito que alguns possam ter pensado nessa ideia do 2 Duo, pensar que é 4 núcleos, e marcado 9,6. Alguns não perceberam essa ideia e marcaram 2,4. Então, eu acredito que as respostas que apareceram foram A, C ou E, sendo que a única certa é a C. Diga para mim, quem acertou essa aí? Quem acertou essa? Opa, parabéns, Camila. Parabéns. No chute, acertou? Tá valendo. Eu tenho medo do chute porque eu falo até onde a sorte te acompanha, né, Thiago? Tá? Estamos acertando, né? Só que chega na hora do para valer, quando eu preciso, aí a sorte não está do meu lado. Gastei tudo antes. Então, o bom é saber. O octa-core, vamos lá. Duo-core, 2 núcleos. Quad-core, 4 núcleos. Octa-core, 8 núcleos. Ok? Tá? Então, vamos lá. Um Core Duo 2 octa, não é 16 núcleos, não. É o octa melhorado. Perfeito? Vamos lá, facinho a 17. Chute dá um menos R mais 5. Faz com que o sistema reinicie após 5 minutos. Sim. Shutdown pode ser usado para desligar ou para reiniciar. O shutdown menos R, a opção menos R, faz justamente isso. Tá? Justamente isso. Então, veja. A ideia do menos R reinicia. E agora o mais 5. O mais 5 é o intervalo de tempo que eu quero que espere para reiniciar. No caso aqui, 5 minutos. Gostei, de cara, letra A. Mas por eliminação, né? Vamos lá, MKDIR.
destrói um diretório. Já vimos uma dizendo que destruía, né? Apagava. Não, ele constrói. MK de make. PWD, mostra a senha. Pelo amor de Deus, não. PASWD, mostra a senha. PWD, informa em que diretório você está. Who, mostra a versão do Linux e a quantidade de memória do computador. Não, né? Na verdade, o who mostra que o usuário, who, quem, né? Tem até um desenho do Pica-Pau, né? Um desenho do Pica-Pau que tem uma coruja, e aí ele, né, conversando com a coruja fica who, quem, né? Quem, tá? Então, é um desenho meio sem graça, tá? Esquece. Mas só para lembrar que a ideia é de quem está usando, quem está logado no momento. Find, procura por uma determinada string em um arquivo. Não, quem faz isso é o cat. O find procura pelo arquivo, procura por um arquivo ou pelo diretório. Então, por eliminação, só pode ser A. Olha, 18 gostei. 18 gostei. E a 18, veja, caiu agora. Agora não lembro se essa foi de agora, hein? Agora fiquei na dúvida. Mas é lá da P-Force. P-Force. É uma prova que teve do Ceará, né? Que eu sempre esqueço o que é o P-Force. Polícia, não sei do que, né? Científica, né? Tá? E aí ele cobrou o PROC-V e o PROC-H. Vamos lá? Em C14 foi inserido o PROC-V. Vamos poder testar nossos conhecimentos sobre PROC-V. O que eu estou procurando? A10. Eu estou procurando 3. Onde eu estou procurando? Na coluna A, do A8 até o C12. Do A8 até o C12. Lembra que a procura é feita na coluna-chave? A procura é feita na coluna-chave. O que eu estou procurando? O 3. Não é, achei. Quando eu achar, eu quero que você dê 1, 2. Eu quero a coluna 2. Eu quero a quantidade. Ele vai trazer 17. 17. Bem, se ele vai trazer 17, acabou a questão, né? Acabou a questão. Sabendo um dos PROC aqui já matava. Agora eu vou testar o PROC-H. O PROC-H. O que você está procurando? C8. C8. C8 é elétrica. C8 é elétrica. Onde é que eu estou procurando? Estou procurando no mesmo intervalo, A8 até C12. Só que o PROC-V, a procura foi assim, né? Foi para o lado. O PROC-H, a procura é assim, na horizontal. Achou elétrica? Achei. Baixa o quê? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai trazer direito, direito. 17, direito. Resposta, letra A. Pergunta aos amigos. E aí? Acertamos essa? Cara, o aluno sempre me pede, professor, e o PROC-H, e o PROC-H, e o PROC-H? Pô, na noite de hoje eu falei 2 de PROC-H, hein? 2 de PROC-H. PROC-H cai pouco pra caramba, tá? Então, se vocês acertaram, estão de parabéns, de parabéns. Professor, e o que é o zero na fórmula? O quarto argumento, Igor, o quarto argumento é um argumento opcional. Ele pode aparecer verdadeiro ou falso. Verdadeiro também pode ser representado pelo número 1 e falso pelo número 0. Ok? No verdadeiro, a planilha ela tem que estar em ordem pela coluna-chave ou pela linha-chave. Tem que estar em ordem, ordem crescente. O falso, a planilha não precisa estar em ordem. Não precisa. E no falso, ele só busca pelo valor exato. No verdadeiro, se ele está procurando e não acha, ele traz o anterior. Ele traz, a hora que ele percebe que passou, ele traz o anterior. Ok? Então, essa é mais uma que é legal da gente tratar, né, em algumas questões,
justamente esse ponto do verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá, 19. Mais uma de onde está o quê? Onde está o quê? A contagem dos caracteres digitados, incluindo o espaço entre eles, espaço em branco, né? Em um documento elaborado no Writer, é possibilitada por uma das ações do menu. Qual menu? Qual menu permite contar caracteres? É o menu Ferramentas. Ferramentas, temos lá contagem de caracteres, contar palavras, né? Resposta, letra B de bola. Perfeito? Só uma mensagem aqui. Tá bom, né? O Otacílio mandando mensagem aqui, tinha uma questão com problemas, eu já corrigi essa questão, né? Só vou mandar aqui para ele aqui. Já mandamos uma outra lista corrigindo essa questão, realmente ela tem um problema. Pronto. Vamos lá. 20. Cara, 20 é legal. Para aqueles que reclamaram não, né? Comentaram, né? Comentaram, mas quase ninguém usa o Thunderbird. Pois é, né? Quase ninguém usa. Aí cai uma questão como essa, você sabe se virar? Soube responder? Por eliminação, quem sabe? O que você marcou para a questão número 20? Chutou. Thiago chutou. E aí, deu sorte, Thiago? Será? Chutou letra B de bola, hein? Será que deu sorte? Ó, a Camila chutou B também, hein? Ó, Fernandão marcou C. Chute, cheio de chute. Tá bom? Chutômetro. Roberta, o que você marcou, Roberta? Ai, professor, desculpa, eu demorei para voltar porque deu um imprevisto aqui. Essa eu não cheguei a fazer. Não fez? A 16 e 17, que letra que foi? Não dá para eu estudar em casa, não, professor. Tem que ser presencial. Já desisto de... Aqui em casa está complicado. Não brigo as pessoas em casa. Não brigo as pessoas em casa. Complicado. Olha, tá? A 16 ficou que letra? C de cachorro. E a 17? A. Tá. Você quer saber agora a 20, né? Isto. Espera aí. Eu falo, né, pessoal? Realmente é complicado administrar a nossa vida, o nosso dia a dia com as tarefas de concurseiro. Então, a gente tem que, né, saber lidar com isso, né? E o apoio da família é fundamental. Não, mas meu marido está me apoiando, está lá no mercado. O problema é que meu pai está doente, daí meu filho me ajuda, mas também tem um limite, né? Então, meu Deus. Te garanto que a hora que passar, todo mundo junto. Todo mundo comemora junto. Vai comemorar tudo junto. Então, acho um espacinho. Mas semana que vem eu vou presencial daí. Beleza. E aí, marcou 20 o quê? É para hoje, Roberto. Eu acho que eu marcaria D. D. Então vamos lá. Olha só. A imagem a seguir foi extraída do Thunderbird em sua configuração padrão. Ela apresenta os botões de ação do formulário de edição de uma mensagem. Ok? Então a pessoa abriu a mensagem que recebeu e aparece esses ícones, ok? O encaminhar, legal, não tem numeração nenhuma, não me interessa. Eu quero saber o que é isso, o 1, o que é o 2 e o que é o 3. Cara, esse 2 aqui é o que deveria entregar. Mas, sinceramente, tá feio esse 2, hein? Tá feio. Eu até baixei o Thunderbird, né? Porque eu lembro de épocas passadas, quando eu já usei para outros concursos, né? Parecia ser mais bonitinho, mas a versão que eu baixei tá esse símbolozinho feio que é o cão. Tá feio mesmo. Acho que é o B, né? Esse símbolozinho, pessoal, me parecia na época um foguinho. Parece uma chama, assim, sabe? Chaminha, uma chama. Isso é para você marcar se é uma spam. Tá? Marcar se é uma spam. E aí eu digo, pô,
Se esse 2 é spam, vou riscar, sobrou C, D e E. Veja, o primeiro vai ser o quê? Arquivo, rascunho ou lixeira? Arquivar, arquivar. E o último, excluir. O último, excluir. Resposta, letra C. Fernando chutou bem. Fernando chutou bem. Tá? Mas realmente, são ícones que não são ícones tão... Por exemplo, o ícone de spam não tem esse ícone no Outlook, né? Então, realmente fica ruim da pessoa associar se nunca viu. Nunca viu. Tá? O spam... a ideia do foguinho lá acaba entregando, né? Entregando. Ok? Mas realmente a imagem, né? Eu até tive que baixar ele nas versões anteriores ele parecia mais bonitinho, mais bem montado, parecia mais uma chama, né? Parecia, mas agora realmente parece mais um, sei lá o que é aquilo ali. Parece um Pac-Man deitado. É isso, né? Pac-Man quando tá subindo para comer os fantasminhas. Aquele que... Tá? Mas vamos lá, vamos lá. Então, tá ali a figura da spam. Letra C. Letra C. Vamos para a próxima. Próxima leva, na verdade, né? E aí, pessoal? Fechou o quê? 4 desta? 4 desta? Porque muitos erraram essa aqui, né? Muitos erraram essa daqui. 21 a 25. Professor, me tira uma dúvida. Manda. Tá no cronograma essa questão do Thunderbird ou, na verdade, é porque é pacote do Firefox? O que acontece? Na parte de internet, ele fala de ferramenta de correio eletrônico, não descreve qual, e ele fala sobre navegador. Aí ele fala sobre o Firefox e sobre o Chrome. Mas olha só, não cai o Windows para nós. Como não cai o Windows, a chance de cair... Pode cair o Outlook, não tem lugar nenhum, pode cair, tá? Porque na parte de correio ele só fala sobre o uso da ferramenta de correio, mas não descreve nenhum. E como o Firefox, o Mozilla Firefox é padrão do Linux, né? O Thunderbird é da mesma empresa, Mozilla. Então, é mais uma expectativa que a gente cria, tá? Eu vi que o senhor colocou umas questões aí, não tinha nenhuma questão de Thunderbird nas outras listas, né? Porque, na verdade, quando a questão, veja, olha só, quando a questão é do responder, com cópia oculta, não me interessa qual aplicativo você está usando. Isso é da ferramenta de correio, ok? Aí independe. Mas, eventualmente, eu tenho colocado, né? Quem tem feito as outras listas ali, eu tenho colocado algumas questões justamente do Thunderbird, para a pessoa conhecer um pouco mais. Aparência, detalhezinhos como esse. Excelente, obrigado, senhor. E aí, meu povo, da 21 a 25, vamos lá. Vou começar pela 21. A memória dos computadores se divide em principal, interna e secundária. Tá? São denominadas de principal aquelas memórias que são conectadas diretamente pelo processador e secundárias aquelas que servem como unidade de armazenamento indireto, não estando essa diretamente ligada ao processador. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de memória externa, do tipo flash. Olha o flash, flash permanente, tá? O HD não é flash, o HD é magnético. Memória RAM não é externa, ela é uma memória principal. Memória de acesso apenas leitura, memória ROM. Memória ROM também é principal. Unidade de estado sólido é o SSD. O SSD é o nosso exemplo de memória flash. E o CD-ROM é uma memória ótica. Então, resposta D de dado.
Ok? 22. Leia o trecho a seguir. O diretório tal do Linux contém muitos arquivos de configuração do sistema, os quais podem geralmente ser editados manualmente usando um editor de texto. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Qual é o diretório que tem arquivos de configuração? Dev dispositivos, bin binários, boot, inicialização e user não existe. User não existe, é o etc. Letra A. Deixa eu ver o que o pessoal postou aqui. Etc. Boa! Vocês viram aí, ó, mais uma dica, hein? Etc. Este tem configuração. O que tem no diretório etc? Este tem configuração. etc. Boa, né? Boa. Cada vez mais eu me impressiono com essas mentes brilhantes dos alunos, tá? Professor, você vai ter que fazer um compilado, que fala? Isso, vamos fazer um compilado. Compilado só fazer uma apostila só de dica do pessoal. Porque realmente é claro, eu sei que muitas vezes, muitas dessas dicas é um passe e repassa, né? Eu ouvi lá de um outro colega, que ouviu de um outro curso, que ouviu de um outro professor. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que compartilhar mesmo. Porque é isso que faz, né? Faz o aluno fixar, guardar. Tá? Você precisa desses macetes. Mas também tem que tomar cuidado para não exagerar, né? Exagerar. Daqui a pouco você faz tanto macete, você tem que fazer um outro macete para lembrar do macete, né? Então, cuidado para também não exagerar. Fazia tempo que não vi um bizu top, né? Tá, Fernando, obrigado, viu? Obrigado. Então, os que eu dou todo dia não, né? Toda hora, né? Tá bom, né? Tá bom. Tô brincando. Mas às vezes a gente está inspirado e surge uns macetezinhos legal, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. O do Fernando é muito bom, da tabela. Ninguém mais esquece. Fernandão também criou um, né? Tá? Tabela tem um menu que é dela. O Doritos também. O não está aqui para os Doritos, né? Ctrl D é para os favoritos, porque favoritos lembra Doritos. Né? O Denilson, hoje surgiu o Denilson. É legal também, Fernando. Vai dizer que não é legal, Denilson. DNS. É legal. Uhum. Tá? Então, só hoje veio um monte aí. Vamos lá. 23. Você sabe que, só um pequeno comentário, vou fazer uma crítica aqui, né? Mas é uma crítica em família, né? Sabe que o meu irmão dá aula de matemática, né? Ele é formado em matemática, dá aula no Rio Grande do Sul, né? E ele, uma vez me confessou que esse negócio de cursinho preparatório, concurso, ele não curte, não gosta. Porque no cursinho o cara não quer aprender. Ele quer um macete que resolva tudo, né? E é verdade. Eu não vim aqui para ensinar informática. Ninguém quer essa hora da noite aprender informática. O cara quer ver o macete para marcar a resposta certa da prova. Mas são propostas diferentes, né? Por isso que tem professores que atendem a cada estilo. O professor que quer, não que eu não queira ensinar, eu quero ensinar vocês, claro que sim, né? Mas a minha principal objetivo é levar a mensagem para você responder, marcar o X no lugar certo, tá? Agora, contar a história toda, para quê, por que é isso, por que é aquilo, não leva, né? Então, a gente vai mais direto no macetão, tá? Mas meu irmão fica puto da cara com isso, né? Só não posso passar o link para ele ver esse comentário, depois ele fica chateado comigo, tá? Vamos lá. Questão 23. Considere a planilha eletrônica ilustrada abaixo. Tá. Os valores apresentados em B3, B4 e B5 são resultantes de uma fórmula que foi inserida em B3 e depois propagada, copiada para B4 e B5.
Assinar a alternativa que contém essa fórmula. Bom, a fórmula, ela é basicamente o quê? É o A3, tá? Que é o valor da compra, agregado, somado o quê? Uma taxa de lucro, né? O quanto você quer ganhar em cima dessa venda, ok? Só que detalhe, isso eu vou criar a fórmula para o primeiro e eu vou propagar, como ele fala, eu vou copiar para as demais. E ao copiar para os demais, você concorda que o valor de compra aqui é 3. A3. Aqui vai ser A4. Aqui vai ser A5. Então, aqui tem que variar. Só que a taxa de lucro aqui é B1. E quando eu copiar para baixo, tem que continuar sendo B1. Como é que eu faço esse B1 não virar B2? Não virar B2. Eu tenho que tascar-lhe uma âncora. Mas tem que tascar-lhe uma âncora onde? Na coluna ou na linha? Na linha. Então, a fórmula que você criar, ela tem que ter uma âncora. Tá difícil fazer a âncora, vamos ver. Aí. Tem que ter uma âncora na linha. Com isso, eu vou riscar a letra A, vou riscar a letra B e vou riscar a letra E. Sobrou o quê? C e D. Agora, o C e D é mais matemática. Porque, para e pensa. Eu vou pegar o A3 e somar o quê? Ou vou pegar o A3 e multiplicar pelo quê? Pega o 5 e soma 5 vezes 0,2. 5 vezes 0,2 dá 1. E 5 mais 1, 6. Fechou. Letra C, fechou. Agora pega o outro. 5 vezes o 5 mais o 0,2. 5 vezes 5,2 vai dar 26. Meu Deus do céu, você comprou por 5 e quer vender por 26? Não, a resposta é letra C. Então, no final da história, você eliminou aqui o que não tem âncora, mas eu tive que usar um pouquinho da matemática para ver qual seria a fórmula correta. Letra C. 24. O editor de texto LibreOffice Writer não possibilita que, por meio do menu formatar é um menu que tem que conhecer de cabo a rabo, seja adicionado bordas. Ah, essa aqui eu quero saber. O que você marcou. Eu não consigo inserir bordas aonde? No formatar. O que você marcou aqui? Nina, B. Tiago, você marcou A? Isso? A. Eu não consigo criar bordas no parágrafo? Não consigo criar bordas no parágrafo? Será? Vamos ver, né? Quem sabe? Eu acho que é E. Né? E de elefante? Então tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só preparar aqui. Agora, vamos lá. Olha só. Cadê? Esse aqui. Eu estou no meu Writer, ok? Eu selecionei aqui, tudo bem, né? Só tem uma palavrinha, né? Podia ter colocado mais coisas, né? Para a gente testar. Deixa eu ver se eu consigo copiar rapidamente aqui. Não vou conseguir copiar rapidamente. Então, mais fácil aqui mesmo. Seleciono, formatar, parágrafo. Olha lá, no parágrafo eu tenho a situação de bordas para o parágrafo. Tá? Eu tenho, ok, ó, jogou uma borda para o parágrafo. Então, Thiago,
Letra A, letra A, não. Tá? Voltando lá. Letra A, você já sabe que não. Aí a Roberta falou letra E. Letra E. Letra E é uma figura. Uma figura. Vamos fazer o seguinte? Vamos colar uma figura qualquer lá. Vamos fazer? Vamos lá. Já fiz uma captura de tela aqui, né? E vou levar para cá como figura, ok? Ó, aqui, ó, figura. Colei, pronto. Tá aqui minha figura. Agora, ó, eu estou editando a figura e nessa figura eu quero colocar uma borda. Vamos colocar uma borda na figura. Posso colocar borda na figura? Posso. Então, não é E. Não é E. Estou reduzindo, hein? Estou reduzindo. Já não é A, já não é E. Quadro funciona como se fosse uma caixa de texto? Pode. E posso também agregar borda à página. O que eu não consigo agregar é bordas nas colunas. Resposta, letra B. Alguém tinha marcado B, né? Alguém? Josimar marcou E. Ah, Nina, parabéns, Nina. Realmente, bordas, eu não consigo marcar a coluna. Cara, essa questão, ela é uma questão infernal. Porque, pô, você não faz isso, você não usa isso no dia a dia. Você olha, para você todos parece que dá. Acho que vai ser anulado, porque eu acho que todas dá. Então tenta depois, tenta uma a uma. Você que já baixou o LibreOffice, tenta um a um. Tenta criar uma borda na página, tenta criar uma borda no parágrafo, tenta criar uma borda. Tenta. Tu não vai conseguir criar borda na coluna. Combinado? Boa. Vamos fechar mais essa prova? Vamos lá. Agora, essa aqui é legal. Será que eu peguei alguém nessa daqui? Será? O que você marcou na 25? Desculpa ficar toda hora perguntando, mas é que a 25, quando eu vi, o cara vai cair nessa. Tem gente que vai cair nessa. Você marcou B? Tiago marcou B? Quem mais? Nina, Roberta, Josimar, Fernandão tá com a gente ainda aí? Camila saiu já. Camila foi embora. C. Então vamos ver. Porque, olha só. Professor, não está faltando um pedaço? Como assim faltando um pedaço, pô? Ele fala CTRL mais, mas geralmente é CTRL mais uma letra, CTRL mais N, CTRL mais P, CTRL mais... Não, detalhe. Quando ele fala CTRL mais P para imprimir, esse mais não participa. Esse mais é só para dizer que é a junção das duas. Só que neste caso, o mais é literalmente teclado. Então, é o CTRL mais para aumentar o zoom e CTRL menos para diminuir o zoom. Nosso caso aqui, cadê? Aumenta o zoom. Letra C. Ok? Acho que eu não peguei ninguém nessa, né? Vamos lá. Agora uma questão boa. Mas antes, e aí? É zoom, isso mesmo, Igor. Você ficou na dúvida, né? Você está na página web, né? Eu volto e meia, eu uso isso porque eu não enxergo direito, né? Então dá um CTRL mais para dar uma ampliadinha. E aí, meus amigos? Quanto foi nessa? 5? 4? Boa. Quero ver agora a reta final. Da 26 a 30. 26 de cara, né? 26 de cara. 26 a 30. Fernando. Roberto. Só 26? Então vamos Essas lá. eu não fiz, professor.
Não deu tempo? Vamos tentar fazer a 26. Ao adquirir um disco magnético, um HD, externo de 1 tera, significa que a capacidade nominal de armazenamento aumentará em... Como assim aumentará em? Não, ele não tinha nenhuma unidade externa. E agora ele comprou um HD externo. Então, é o que ele tinha mais esse HD externo. Então, ele quer saber, essa capacidade do HD externo corresponde ao quê? Olha só, a gente falou, a gente comentou, e isso existe uma polêmica, pessoal. Isso existe uma polêmica. Nós já vimos em algumas questões, até mesmo da Federal, onde ele tem lá o tal do KIB, GB, né? Mas a tabela padrão é o kilobyte, o megabyte, o gigabyte, o terabyte. E essas unidades são relacionadas ao 1024. O byte é base 2, é 1024, ok? Então, eu poderia pensar da seguinte forma. Vamos lá. Ele quer transformar tudo para byte, não é isso? Então, de tera, eu passo por giga, de giga eu passo por mega, de mega eu passo por quilo, para finalmente chegar no byte. Em cada uma dessas transformações, eu multiplico por 1024. Então, pare e pensa, se em cada uma eu multiplico por 1024, eu tenho 1024 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Tá? Então, eu multiplico por 1024, 4 vezes. 1024, 4 vezes. É 1024 vezes 1024 vezes 1024. É 1024 na quarta potência. Tá. E como é que ele chegou a esse 2 na 40? Porque, na verdade, pessoal, 1024, se eu fizer o processo de faturação, eu vou chegar que é 2 na 10. 2 elevado a 10. 2 na 10 vezes 2 na 10 vezes 2 na 10 vezes 2 na 10. Como é que resolve isso? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. É o 2 na 40. Na verdade, foi o que eu fiz aqui, né? Conservei a base e somei os expoentes, né? Só que o expoente era 1. 1, 2, 3, 4. O que eu fiz aqui? Conservei e somei os expoentes. 10, 20, 30, 40. Resposta é D de dado. D de dado. E aí, quem acertou essa? Quem acertou essa? Olha lá. Ó, Igor acertou. Você viu que tinha uma parecida com essa no simulado, né? Boa, Nina acertou também. Vamos para a próxima? Sério, é o mais difícil de todos aí? Não, não. É que o difícil ou fácil é relativo, Thiago. Pô, aquelas do PROC, eu diria que para o cara leigo é o inferno aquilo, tá? Mas é que a gente já tá craque, né? A gente tá craque. Vamos para a próxima. (27). Essa aqui também falamos na última aula, eu acho, nossa, né? Sobre o comando do Linux para que você não tenha que trocar de usuário a todo instante. Qual o comando que garante credenciais de usuário root temporariamente? Claro, mediante a informação de senha. Então, antes de dar o comando, você vai digitar sudo. Sudo.
para obter esses poderes de superusuário. É óbvio após a informação da senha. Ok? Vamos lá. E agora? Questão 28. Você está diante de uma planilha do LibreOffice Calc e necessita realizar uma operação lógica em uma célula qualquer, sendo que, se o valor da célula A2 estiver entre 3 e 8, a célula que você está operando o cálculo deve retornar verdadeiro. Caso contrário, deve retornar falso. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso da função do Excel, mas para nós vamos pensar o calc, que resolve o cenário aqui apresentado. E aí, José? Primeiro, eu não tenho essa história do entre, A2 entre 3 e 8, isso que eu não tenho, tá? Isso aqui eu não tenho. E agora, que mais? O que vocês marcaram para essa, pessoal? 28. O que vocês marcaram para 28? A? A? Nina? Tiago A? Vamos ver A. Vamos ver A. Como é que é a história? Se o número tiver entre 3 e 8, entre 3... Difícil fazer um 3 aqui, hein? 3 e 8. Ok? Entre 3 e 8, eu tenho que trazer verdadeiro. Perfeito? Vamos pensar o número. 4. Se A2 maior ou igual a 3 e... Mas peraí. O que esse E está fazendo aqui? Função E? Se é a função E, você tem que fazer assim, ó. E, abre parênteses, e as condições. Eu diria que a letra A, ela tem um erro de estrutura. A letra A tem um erro de estrutura. Não existe esse tipo de comparação. Letra A não existe. O E, ele tem que vir seguido, né? Seguido de abre e fecha parênteses e dentro do parênteses os argumentos. Então, letra A não é. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui mais. Ixi, né? Beleza. Tá? Tudo errado, né? Tudo errado. Agora, quer ver? É mais simples do que parece. Olha aqui, ó. Você estava com o pensamento certo. Só que não precisa fazer isso no C. Pensa o E. O E, quando é que vai trazer como verdadeiro? Quando as duas forem atendidas. Quando essas duas forem atendidas, o número for maior ou igual a 3 e for menor ou igual a 8, aí ele vai trazer verdadeiro. Qualquer situação, pensa lá, 9. 9 é maior ou igual a 3? Sim. 9 é menor ou igual a 2? Não. Então, qualquer situação que não atenda as duas, ele vai trazer como falso. A função E, a função OU, traz como resposta o verdadeiro ou falso. É o que você quer. Se o número estiver naquela faixa, verdadeiro. Se não, falso. Resposta, letra E. Letra E. E aí, quem acertou essa? Quero saber quem acertou essa. Fernandão, cadê o Fernando? O Fernando tá quieto. O Fernando já foi embora também já. E caramba, né? Estamos estendendo demais o horário, eu acho, hein? Tá ficando muito longa essa aula aí. Eu vejo outros professores, né? A professora Karine, né? Até a professora Thaís, né? Tem se controlado um pouquinho. Mas os caras vão, é quase 11 horas e todo mundo ali animado, né? A minha de informática já 2, 3, 4 já foram embora, já foram dormir já, né? Informática deve ser um pé no saco mesmo, porque os caras vão tudo dormir mais cedo, tá? E pior, né? E pior, tu vê que a questão difícil estava aqui no final, na última leva. Esta, eu quero ver no presencial. Quem é que acertou essa, hein? Valeu, Thiagão. Vamos lá.
Vamos para a próxima. Agora aqui é fácil, essa aqui é fácil, essa aqui é tranquilo, né? Um escrivão está digitando um trabalho no LibreOffice Writer e o acionamento dos ícones. E aquele outro. O primeiro é aumentar ou diminuir recuo. Diminuir, né? Estou voltando, estou puxando. E o outro, ativar ou desativar numeração. Marcador é bolinha, numeração, item 1, item 2. Resposta, letra E. Resposta, letra E. E a última, facinho, facinho. O que faz esse botão? Esse botão permite trabalhar offline, diminuir o zoom da página, ocultar a barra de ferramentas. Então, não, ele está baixando, download, abrir o painel de downloads, né? Então, resposta é D de dado. D de dado. Resposta D. Ufa, fechamos aqui mais 5. E aí, meus amigos, ao todo das 30, deu o quê? Uns 25, 24, 23, né? Eu digo que algumas foram bem tranquilas, 24 tá bom, né? É uma de cada cantinho, de repente, eventualmente, numa outra acertou, errou 2, né? Acontece. Bom, pessoal, fechamos nosso encontro hoje aqui. Essa aula, eu vou interromper agora, eu vou subir e mando o link para quem quiser assistir outras vezes, né? Reassistir, assistir, até cansar, ok? Bem, e aguardem aí a divulgação. Amanhã, por exemplo, amanhã tem Karine, hein? Amanhã tem Karine. Agora não lembro se é penal, processo penal, legislação, é alguma coisa dessas, tá? Amanhã tem Karine, mas eu quero nessa semana também lançar o nosso evento da madrugada. Perfeito? Vamos ver quem é que tem gás aí para assistir de madrugada informática, tá? Vai ser a hora do pesadelo, ok? Abraço, pessoal. Até mais.